Muito bem, hoje o nosso programa tem um pouco mais de tempo e nós vamos estudar a respeito do Salmo 97 e o 98. Amanhã, evidentemente, são dois salmos que nós vamos tratar com mais tempo. Os programas de sábado e de domingo, do Reavivados por Sua Palavra, tem um pouco mais de tempo para a gente poder estudar a palavra. O tempo normal que tínhamos antes da pandemia. Na pandemia estamos reduzindo para 5 minutos o nosso bate-papo, aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos. E temos também aquela parte que é ilustrada, que é muito bonita, todos os dias, e uma música, fechando aqui o nosso bloco. Hoje também teremos 2 blocos, teremos esta parte importante desta ilustração, tirando sempre uma lição muito forte, e a música para terminar o programa. É uma alegria poder receber você aqui, na minha casa, na minha sala. Eu estou entrando também aí na sua casa. Este momento é para a gente ficar em casa, vamos ficar em casa, e ao sair vamos usar máscaras, né? Não a máscara da vida, né? Mas essas máscaras que nos protegem do vírus, tá bem? Mas o importante é ficar em casa, fique em casa, essa é a nossa campanha aqui, né? Louve de casa, tem tanta coisa boa também para a gente fazer dentro de casa. Bom, nós temos aqui as nossas mídias sociais, né? Para lembrar, NT Play, da Novo Tempo, você pode nos acompanhar ali também, e através do YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Aí é fácil, você vai lá, se inscreve, clica no sininho para ter as novidades. Um capítulo novo todos os dias um capítulo novo para você, e você pode espalhar e compartilhar com os seus amigos queridos, não é? Estamos oferecendo para você também um DVD especial feito pelo pastor Gilson Brito, que tira temas muito lindos do apóstolo Paulo, do que ele escreveu. Ele organiza algumas coisas ali, alguns temas da palavra de Deus e o que Paulo falou. Você pode pedir aí pelo WhatsApp, vai receber inteiramente grátis em sua casa, tá bem? Isso aqui é um presente da Novo Tempo para você. Bom, recapitulando o salmo anterior, o 97, um tributo à glória e majestade de Deus, o contexto é a volta da arca para Jerusalém. O povo estava muito feliz, muito animado com isso, né? Então eles cantam, cantai ao Senhor um cântico novo todos os dias. A nossa vida é assim, tem experiências novas todos os dias, e a gente tem que buscar essas experiências e levá-las como um cântico para Deus. Geralmente quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, a gente não tem vontade de cantar. E é exatamente aí que a gente tem que cantar, tem que louvar a Deus. Eu convido você a, como fiz ontem, né, a cantar, fazer um concerto para Deus aí, musical. Não é tão bom quem canta seus males espanta, isso é verdade. Claro, você tem uma disposição, e com Deus, ligado a Deus, este seu infortúnio, esse seu desconforto vai desaparecer, sem dúvida nenhuma. É como se você, ontem eu falei, morasse ali a vida toda num porão, não descobrisse que há luz e sai para o andar de cima e descobre que é uma clarabóia, uma luz tremenda, e quando sai lá fora uma luz maior ainda. Assim é a relação com Deus. Fala aqui dos deuses, né, que não passam de ídolos, porque o Senhor fez os céus e a terra. Quem são os seus ídolos, né? Ou quais são os seus ídolos? Eles não são maiores do que Deus, sem dúvida nenhuma. Deus é equilibrado, nós somos convidados a tributar a Ele a oferta do nosso coração e nos alegrarmos nele. E as árvores devem se alegrar, e toda a criação, porque o Senhor é tremendo e Ele vai voltar para julgar a todos. Tá bem? A gente volta depois do intervalo com o salmo de hoje, que é o 97. Ok, estamos de volta. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, na versão maior. Sábado e domingo nós temos um tempo maior, o tempo que tínhamos antes da pandemia, já expliquei. E durante a semana, 5 minutos e pouquinho. E depois temos uma bonita mensagem visual, não é? Uns gráficos lindos que dão lições espetaculares sobre aquele salmo que a gente passou. Vamos ter isso hoje também.
e uma música especial para você poder meditar no amor de Deus. Os Salmos são livros maravilhosos, são cânticos, é um livro maravilhoso, são cânticos, são capítulos maravilhosos. Cada capítulo é uma música, cada capítulo tem uma intenção, cada capítulo tem um contexto, né? Lamentavelmente a gente não sabe a partitura, né, destas músicas, mas são especiais. O povo cantava com alegria, com desprendimento. O salmo de ontem, vimos, eles cantaram enquanto estavam voltando com a arca para Jerusalém, o júbilo, muita alegria, cantar ao Senhor, um cântico novo, tá tudo maravilhoso. Deus está conosco dia a dia, uma experiência de vida, ela tem que se transformar numa linda canção, muito mais profunda para a vida, para que a gente possa avaliar aquilo que Deus é, ou quem Deus é, e aquilo que nós somos e quem nós somos, né? Bom, esse Salmo 97, bom, eu já falei sobre o DVD, né? Vou repetir, você pode ganhar gratuitamente, né? O DVD do apóstolo Paulo, feito pelo pastor Gilson Brito, material extraordinário da Novo Tempo. É só pedir aqui para esse WhatsApp que aparece. É simples e você vai receber e vai aprender muita coisa, né? Eu gostei bastante, eu gosto muito do pastor Gilson, da sua pregação, da sua maneira de, um homem muito cristão, de encarar a palavra de Deus. Vai valer a pena. Então, peça gratuitamente agora mesmo. Bom, vamos lá ao Salmo 97. Você sabe que eu estou em casa, já falei, recomendo que você fique em casa também, até passar essa situação toda. Se porventura precisar sair, máscara, tá bom? Não dê moleza aí para o vírus, né? Não dê moleza. Bom, vamos lá. Este salmo aqui é um salmo que fala de uma situação que nos impele a entendermos a Deus um pouco mais profundamente. Ele diz assim: reina o Senhor. É a primeira frase que ele usa. Reina o Senhor. Eu quero me deter um pouquinho nesta frase. Reina o Senhor. Para que você diga isso, você tem que ter consciência de que Ele está presente. Meu filho mais velho morou na Inglaterra e quando estive lá para fazer um evangelismo, saímos lá uns dias, me levou até um castelo e ele disse assim: pai, se a rainha estiver nesse castelo, eu não me lembro exatamente agora onde que era, mas a bandeira vai estar lá. Se ela não estiver, a bandeira não vai estar lá. Eu fiquei muito ansioso, né, para ver se a bandeira era um pouco fora de Londres, isso, e a bandeira não estava lá. A rainha não estava lá, né? Então, tá bem, ela devia estar em outro lugar, evidentemente, mas às vezes nós temos que ter essa consciência de que a bandeira de Deus, a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus está lá, hasteada em todos os momentos, lá no Calvário, como um símbolo de resistência contra o mal, como um símbolo de graça ou da graça de Deus. A bandeira do Evangelho está colocada lá no Calvário, sempre dizendo: Deus está aqui. A própria Bíblia e os Salmos falam sobre isso, né? Um dia faz declaração, outro dia do quê? Que Deus é real, que Deus é verdadeiro. O Salmo anterior, o de ontem, se cantai todos os dias, é sempre. Nós temos que ter essa consciência de que, mesmo que pareça que tudo esteja indo mal, tudo esteja indo para o buraco, né? Agora, nessa época de pandemia, a gente ficou bem assim, né? E o que eu faço? Perder o emprego, né? Trabalhar no hospital, contrair uma doença, ter a família em casa. Eu chego em casa, esses profissionais de saúde merecem nossos aplausos, não é? E todos nós também merecemos nossos aplausos, porque estamos vivendo um momento difícil, para alguns mais do que outros, e a gente tem que ter essa sensibilidade, né? A olhar para o jornal, eu confesso que não fico muito vendo a TV, o jornal. Eu leio um pouco as notícias pela internet, tem um site que me dá o resumo de algumas notícias e eu vejo, pronto, tá ótimo. Ficar colocando coisas ruins na cabeça não dá certo. Más lembranças do passado também não dá certo. O passado passou. E o que estamos vivendo agora, a gente tem que ter uma perspectiva positiva. Olhar e dizer: reina o Senhor. Não, as notícias são ruins, parece que Ele não está aí, mas Ele está reinando. Sabe por quê? Porque Ele está segurando os 4 ventos da terra. Eu gosto dessa imagem. Lá no Apocalipse, quando ele diz assim: e soltaram os anjos os 4 ventos da terra. E aí houve destruição, maldade extrema. Você está achando que está ruim hoje? Ontem eu tive que falar com uma pessoa assim meio sério, né? Você está achando que está ruim hoje?
né, que você não está aguentando mais, espere para ver, né? Se os anjos soltarem essas, por ordem divina, os 4 ventos da terra. A maldade aí vai existir. Neste mundo tereis aflições. Nós já estamos sabendo. Nós já sabemos que aqui há aflições, há lutas, há desespero, há desigualdade, há um monte de coisas. Mas nós podemos dizer, reina o Senhor. Não estamos escondendo o sol com a peneira. Não é isso. Não é um conto da carochinha, não é o ser feliz e aconteça o que acontecer. Não. No mundo tereis aflições. É para chorar. E a música dos arautos tão linda diz, chore, mas chore no colo de Jesus, que as suas lágrimas caiam no colo de Jesus. Não chore em outro lugar. Sabe por quê? Porque Ele reina. Vamos até Ele para chorar no colo dEle, para que as lágrimas caiam no colo dEle. Com isso você está dizendo, Ele reina. É para Ele que eu tenho que buscar, ou a Ele que eu tenho que buscar nesse momento. Em qualquer situação, o casamento não está bem, ora, aí você se conta, mas não sou só eu também tenho muita gente. Não precisa ser igual aos outros, o casamento pode ser bom. Tem que haver algumas mudanças, tem que haver algumas estratégias. Né? Então tem que ter no coração esse desejo, reina o Senhor, Ele reina sobre minha vida. Né? A situação não pode ditar o que devemos fazer e quem devemos ser. A situação não pode ditar. Eu tinha um cobrador, eu viajava todos os dias, eu morava em Interlagos, ia para o centro de São Paulo estudar, 20 e poucos quilômetros, né, 1 hora e tal de ônibus, e a gente pegava o ônibus sempre no mesmo horário. Se não pegasse às 11h15, não chegaria para a aula, que era 1h30, se não me engano, 1h15 acho que era. Então eu tinha que pegar aquele ônibus, não tinha jeito. E tinha um cobrador, que a gente não gostava muito dele, eu confesso. Sabe por quê? Ele tinha uma plaquinha em cima pregada ali na janela, em cima da sua cabeça, que dizia assim, a minha educação depende da sua. A gente põe o passe na escolar assim, bem retinho, para não ter problema, porque ele reclamava de tudo. A minha educação depende da sua. Se você gritar, eu grito também. Eu vou me nivelar a você. Isso é baixaria. Imagina, eu vou me nivelar a você. Você está tendo um surto e eu vou me nivelar a você. Você está no trânsito, o camarada do lado ali, você nem percebeu, fechou, desculpa. E tem gente, isso já me aconteceu. Você pede desculpa. Não, e não tem desculpa. A pessoa prefere ficar e buzinar, ir atrás, acender o farol, acelerar. Ora, eu não vou fazer o que ele está fazendo para mim. Se eu retribuo com a mesma moeda, né? Vou te retribuir na mesma moeda, não traga desaforo para casa, resolva suas coisas lá. Não é esse o plano de Deus. As circunstâncias, a situação não podem ditar aquilo que eu devo fazer. Deus é grande, Ele reina. Essa é a palavra. E aqui nesse salmo, tem as palavras que eu separei aqui. 3 vezes fala sobre justiça, Deus é justo, a justiça. Deus é justo, Ele é equilibrado. Quando a gente fala que Ele reina, a gente tem que entender que Ele é justo. Não é? Cada um que semeia vai colher, não tem jeito. Se você semeou palavras boas, é muito provável que elas voltem para você. Se você semeou palavras ruins, elas vão voltar para você. É como a história do menino que quis cortar o caminho para entregar ali uma carga pequena de chapéus, trabalhava na fábrica de chapéus. Ele quis encurtar o caminho pelas matas e disse, estou tão adiantado que vou dormir. E dormiu um pouco ali. E quando ele acordou, sem saber a hora exata, viu que os seus chapéus tinham desaparecido e estavam nas mãos dos macacos. E os macacos estavam lá com o chapéu. E ele começou a tirar pedra nos macacos. E os macacos pegavam as pedras e devolviam. E uma hora ele ficou bravo, disse assim, tu quer o chapéu, então toma o meu chapéu. Jogou o chapéu dele. Quando ele jogou o chapéu dele, os macacos todos jogaram os seus chapéus também. Aquilo que você atira, você recebe de alguma maneira, de alguma forma, tem consequências, mais cedo ou mais tarde. Então Deus é justo, inclusive, dando-nos as consequências para vivermos com elas. Mas ele diz assim, chora, mas chora e deixa as lágrimas caírem no meu colo. Está doendo? Vem para cá. Vem que nós vamos trabalhar juntos. Mas eu não vou tirar as consequências. Você teve relações íntimas antes do casamento, você estava lá com 14, 15 anos, 16,
engravidou, não há problema, eu vou amar você, vou abraçar você, mas não vou tirar a criança. Não vou tirar a criança. É uma consequência. Bebeu, ficou atordoado, bateu o carro, quase se matou, quase morreu. Mas Deus não podia livrá-lo, né? Não. Eu até acho que Deus livra muitos bêbados, né? Eles caem de alturas enormes, fazem cada coisa e não morrem. Mas se você tem sempre uma consequência, né? Fez, tem a consequência. O Senhor reina, Ele é justo. E tem uma outra palavra aqui no Salmo que ela é muito linda. São 6 vezes que ela aparecem até com traduções diferentes. Alegre-se, regozije-se, alegrem-se. 6 vezes ela aparece aqui. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Ele está falando assim de coisas que não são animadas, né? Mas tem um poder tremendo. A terra produz, a terra nos abriga, as ilhas são verdadeiros oásis no oceano. Alegrem-se as ilhas que estão sozinhas. As ilhas estão sozinhas, cercadas de água por todos os lados, a gente sabe a definição, mas ele diz assim, alegrem-se as ilhas, alegre-se a terra, alegre-se onde há muita gente, alegre-se onde há pouca gente, alegre-se se você está com gente, se você está sozinho, alegre-se, porque o Senhor reina. Alegre-se se você tem muito, se você tem pouco, se você não tem, alegre-se. E ele diz assim, logo em seguida, nuvens, escuridão, rodeio, justiça e juízo são a base. Quer dizer, Deus merece esse nosso louvor e adoração. Por quê? Porque a base da sua vida, do seu caráter, é a justiça. Deus é justo. Que é uma coisa justa? Não fica nem larga nem apertada. Não fica nem larga nem apertada. Então Deus é justo, justo conosco. É muito lindo esse salmo. Aqui do 2 ao 5 fala um pouquinho sobre essas coisas, né? Grandiosas, né? As nuvens, escuridão, o rodeio. Depois do verso 3, assim, adiante dele vai um fogo consumidor dos inimigos e tal. Depois os relâmpagos alumiam o mundo, derretem-se como cera os montes na presença do Senhor e na presença do Senhor de toda a terra. As coisas que o Senhor fez, né, estão na mão dele, são espetaculares, nos assombram, né, nos deixam admirados nesse sentido que eu quero dizer, não é? Nos deixam estupefatos, porque, nossa, o Senhor, mas tem tantas orquídeas, tem tantas cores, tantas flores, tantos odores, tantos pássaros, tantas músicas, tantas letras, que coisa extraordinária o Senhor, que coisa grandiosa. Aí do verso 6 em diante ele fala, os céus anunciam a sua justiça. Então a terra se alegra, as ilhas devem se alegrar, porque a justiça e o juízo são a base da sua vida, do seu caráter, né? Ele diz assim, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos aqueles que têm imagens, que adoram imagens e as fazem como ídolos. Prostrem-se diante deles os deuses. Por quê? Porque ele é maior que qualquer Deus. Não tem Deus, imagina. É Ele o real. Reina o Senhor. É um salmo para a gente gritar. É o domínio de Deus, a majestade de Deus. A gente tem que olhar para isso. Não são as manchetes que devem dizer como é que vai ser o nosso dia. Não é a cara do cobrador. Não é a cara do vizinho. Não é a cara de ninguém fechada contra você, perseguindo. Não é assim. Todas as pessoas têm o seu calcanhar de Aquiles. Mas não é isso que vai me fazer mudar o coração para ficar assim, chateado, bravo, irado com todo mundo. O mundo não presta. Deus reina. Deus reina sobre tudo. Que deuses são esses? Os deuses que a gente faz. O prazer, o dinheiro, o material, uma pessoa, a casa. Os deuses, até a igreja pode ser um deus para a gente, né? O sentido contrário. Sião se alegra. Toda hora que aparece justiça, alegre também. Sião se alegra. Se regozije Judá, as filhas de Judá, por causa da sua justiça. O Senhor é justo. Ele está acima dos deuses. O verso 10 então diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal.
A gente é como prisioneiro de guerra que sabe que a guerra já acabou. Só falta um tempo para a gente sair. É isso. A guerra já acabou. Viva! O Senhor já morreu no Calvário. A bandeira está lá. A bandeira está lá levantada. A bandeira está lá levantada. Viva isso! A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos fazer isso agora. Você fica agora, antes da música, esse resumo em ilustração e depois uma música. E a gente volta amanhã com mais um salmo. Um grande abraço e até lá. Em nosso dia a dia, somos cercados de vários alertas. Um alerta serve para nos lembrar dos perigos que corremos ao desobedecer uma ordem de proteção. Quando eu era pequeno, lembro-me que minha mãe me alertou para que eu não colocasse o dedo nas tomadas de energia. Porém, certo dia, em meu quarto, decidi colocar um fio elétrico em um dos orifícios da tomada para ver o que aconteceria com ele. Para minha surpresa, nada aconteceu. Curioso, decidi então tocar com meu dedo indicador em uma parte do fio que estava sem isolamento. Você já deve imaginar o que aconteceu. Levei um tremendo choque elétrico. Pensei em chamar por minha mãe, mas com muita vergonha recordei que eu havia recebido um alerta. Porém, eu decidi transgredi-lo e agora colhi as consequências de meus atos. Sabe, a Bíblia apresenta Deus como um pai justo que alerta seus filhos dos perigos desta vida. Porém, os tolos que escolhem transgredir sua ordem descobrem que para cada escolha sempre há uma recompensa. Este é o princípio que encontramos no Salmo 97. Este é um cântico que celebra a entronização de Jeová como governante de toda a terra. O interessante é que o verso 2 fala dos princípios que regem o seu reino. Ouça: justiça e juízo são a base do seu trono. Interessante como o salmista coloca o governo de Deus movido pela justiça, a qual sempre é seguida de juízo. E sabe, segundo a Bíblia, a justiça de Deus é manifesta em oferecer a salvação a todos. Porém, o período de justiça é igualmente seguido por um tempo de juízo. E a verdade solene que todos nós devemos considerar é que precisamos aproveitar o tempo de justiça para fazermos boas escolhas antes que venham os dias de juízo, nos quais não haverá mais tempo para arrependimento. E no interrogatório final, a única pergunta que cada ser humano deverá responder diante do universo será: o que você fez com os alertas que te foram enviados? Conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti.